Então nós podemos, para iniciar esta noite, abrir as nossas Bíblias ainda em Atos capítulo 2. Ontem nós vimos de 37, era para ser 37 a 47, nós vimos 37 a 42. Eu vou só fazer um gancho do que nós vimos ontem com aquilo que vamos ver hoje à noite. E para encerrarmos esta parte aqui amanhã à noite. Então nós vimos ontem que a igreja que está descrita em Atos 2, por ser o início da igreja, ela é a igreja referência para nós, e ela deveria ser e deve ser estudada minuciosamente, bem como tudo que vai seguir a partir de Atos 2, no restante do livro de Atos e nas cartas do Novo Testamento, para que nós então tivéssemos o modelo e a base para a edificação dos nossos ministérios, entendendo que isto é desenvolver a igreja de Deus. E então, a igreja do coração de Jesus, aquela que ele prometeu para Pedro e que ele inaugurou aqui em Atos 2, ela tinha algumas marcas que estão descritas nesse texto que nós lemos ontem, e eu só vou ler a parte que eu vou fazer essa pequena introdução para continuarmos o nosso tempo hoje. Então nós vimos que a igreja do coração de Jesus era uma igreja que tinha uma pregação bíblica, e no nosso meio principalmente, porque nós temos isso como herança, né, desde os fundadores do nosso movimento lá atrás, né, este apego à Escritura. Então é muito fácil sermos traídos por esse pensamento, mas nós temos uma pregação bíblica, né? Então a minha ênfase ontem é que a pregação bíblica, ou qualquer adjetivo que a igreja do Senhor Jesus Cristo tenha, ela não é de cunho pessoal e muito menos de definição pessoal, porque pregação bíblica, eu esmiucei aqui os versos, né? O verso 37, 38 e 39, mostrando que era uma pregação bíblica e que trouxe como consequência, né, o mover do Espírito para aqueles que estavam ouvindo, e quase 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. Eu sei quanto vocês, que aquele dia foi especial e único. Um dos erros que há em movimentos neopentecostais ou afins, é querer reproduzir aquele dia. Aquele é um dia histórico. Assim como o dia 7 de setembro, que é quando nós comemoramos a nossa independência, ele nunca vai se repetir. Podemos comemorar, podemos nos alegrar, mas ele nunca se repetirá, porque ele é um momento histórico. Assim é Atos 2, nos detalhes, um dia histórico que não pode se repetir. Contudo, as marcas daquele dia é o desafio para nós. Pedro pregou uma mensagem que trouxe uma reação no povo. E hoje nós temos dificuldades com o crescimento, quando num culto aqui, 3.000. Todo dia tem alguém querendo fazer propaganda enganosa para dizendo que teve não sei quanto na sua. Aqui não foi, aqui é inspirado. Quase 3.000. Isso aqui não é conversa de quem quer se promover, isso aqui é a palavra do Espírito Santo. Quase 3.000 depois daquela mensagem. Ou seja, uma mensagem relevante. Por isso, o desafio ontem era: pregação não é informação. Pregação é algo que Deus deu, que não pode ser substituído por nada, que é quando um servo dele toma esse tempo, iluminado pelo Espírito, com os lábios ungidos, ele proclama a palavra de Deus, como os profetas proclamavam no Velho Testamento. Ela sai com o poder de Deus e atinge o pecador no plano de Deus, para o resultado que Deus estabeleceu, seja de conversão ou de transformação. Esse não é um processo humano, não é algo que nós podemos interferir. Nós só temos que proclamar a verdade pela graça de Deus, e a graça de Deus é de Deus, e todo o processo é exclusivo do Senhor na salvação ou transformação de uma pessoa. Mas o versículo 42 nos mostra a outra marca: perseveravam na doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui vai ser o nosso ponto de gancho para hoje à noite.
Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos essa consciência e convicção, e é verdade, que a doutrina que abraçamos, vivemos e proclamamos, é a dos apóstolos. Como? Era a dos apóstolos. Ontem eu disse que a igreja tem sido contaminada hoje pela reforma, está revivendo isto, infelizmente, de uma forma, no meu entendimento, danoso em certos aspectos, onde há mais ênfase hoje na reforma do que no próprio escrito dos apóstolos. E eu disse para vocês ontem à noite, citei alguns exemplos, com todo respeito àqueles grandes homens de Deus, estavam errados em algumas situações, como, por exemplo, batismo por aspersão, de manter aquilo que a Igreja Católica fazia, enfim. E muito da doutrina que eles tinham. A escatologia deles é toda comprometida. O amilenismo tem sido cada vez crescente, porque estão errados. Não vem discutir, sentar que não discute. Não sentam para discutir mesmo. Por quê? Fica dando tiro cada um no outro, porque ninguém quer, na verdade, conversar sobre a Escritura, sobre a Palavra de Deus. No versículo 44 e 45, nós vemos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja do coração do Senhor Jesus Cristo vive em comunidade. É um corpo, nós vamos ver hoje à noite, é um corpo, e o seu relacionamento é de comunidade. O que está escrito aqui, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O povo gostava, queria, precisava e lutava para estar juntos, e eles estavam juntos todos os dias. Nós temos uma escola dominical de manhã, normalmente, um culto à noite. Muitos de vocês acreditam que tem um culto de quarta-feira de oração, ou grupo pequeno que seja, e é um sufoco para o crente participar. Se ele vai na escola dominical, não vai no culto à noite. Se ele vai no culto à noite, de manhã ele vai passear para não sei para onde. E no grupo pequeno, se não der para ir, não vai, ou no culto de oração, que seja. Historicamente, irmãos, no nosso meio, com todo respeito uns aos outros aqui, é um culto dos menos frequentados. É o culto de oração. Mas trabalham durante o dia. Desculpas, nós temos um monte. Desculpas, nós somos expertos em desculpas. Aqui reunia todo dia. Todo dia eles estavam juntos e queriam estar juntos. Eles precisavam estar juntos. Eles necessitavam, porque resultado de uma pregação bíblica é a convicção do crente que ele é um pobre de espírito e ele não pode viver sozinho. Não dá para viver sozinho. Eu preciso do meu irmão. Ele precisa de mim, eu preciso dele. E precisamos estar juntos. Portanto, nós queremos estar juntos. A minha pergunta é, nós estamos aqui numa avaliação de cada um de nós mesmo, não é para avaliar a igreja do outro. Aliás, só para lembrar você aqui, eu gostaria que você ouvisse, hoje, amanhã ainda, bem como pela manhã, as pregações sendo feitas aqui, como se só você estivesse aqui, por favor. Porque essa coisa, fala assim, nossa, o pastor pegou em cheio, mas aquele irmão precisava de ouvir isso mesmo. Não, aquele irmão não. E detalhe, irmãos que não vieram, perderam sim, mas não pense neles, se ele estivesse aqui, porque isso é blasfêmia contra o Senhor, sabia disso? Se você sabia? Que se você lamentar por um irmão que não está naquele culto, quando você ouve a pregação, ou aqui, é blasfêmia, por quê? Porque cada um de nós que viemos aqui, foi trazido pelo Senhor. Você pode ter planejado, você pode ter poupado, humanamente falando, aquele que você... Mas quem lhe trouxe foi o Senhor. E Ele lhe trouxe porque Ele tinha algo para lhe dizer ao coração. Portanto, quem não trouxe, quem não veio, está em pecado porque não veio, se podia ter vindo, ou tinha um outro compromisso, mas em última análise foi o Senhor que não trouxe. Porque se o Senhor quisesse que Ele estivesse aqui, nada o impediria de estar aqui. Nada e ninguém. Nós sabemos de Apocalipse, não é? A porta que ele abre e a porta que ele fecha é muito bacana, né? Mas isso aqui é para viver todo dia. Aquilo que aconteceu com você hoje, por mais triste que fosse, foi o Senhor. Mesmo que houve pecado de alguém, Deus vai tratar o pecado de alguém. Mesmo, mas foi Deus quem fez. Então, isto aqui era uma necessidade que a igreja tinha, porque era resultado do ensino que eles recebiam. E
no versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens. Irmãos, ouça, por favor. Isso aqui não era exclusivo daquela igreja. Aquela igreja é modelo. Aquilo é o que estava no coração do Senhor Jesus Cristo quando ele disse: edificarei a minha igreja. Isto aqui é para ser vivido. Agora, se você esperar que o membro da sua igreja vai se converter vivendo isso aqui, não. Ele tem que ser ensinado pela Escritura, com o poder do Espírito ele será quebrantado, e ele viverá isso aqui. Porque outra reclamação que a gente ouve dos pastores e dos colegas, quando nós conversamos, é sempre escassez de recurso. Escassez de recurso. A igreja luta com recurso e não tem recurso, e a dificuldade com recurso, mas não ensina. Eu me lembro, lá perto do dilúvio, uns 30 e poucos anos atrás, numa associação semelhante a esta. Verdade. Porque eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Então, e alguns irmãos aqui junto comigo, inclusive o pastor Alceu, que está lá atrás, pisou na lama comigo lá atrás. Ok? Eu estava numa reunião, e estava numa daquelas conversas e discussões sobre algum assunto lá, e o assunto era sobre pregar a palavra lá, e entrou de pregar sobre finanças. E tinha um cidadão do meu lado. Ele disse: eu nunca vou pregar sobre esse assunto da minha igreja, que era finanças com respeito ao sustento do pastor. Pregar sobre o sustento do pastor. Ele disse: eu nunca vou pregar. E eu disse para assim em off aqui: então não reclama quando você vai ganhar o que você vai ganhar. Porque se é que eles saibam, se não ensinar, é nosso papel ensinar. Não faz parte dos desígnios de Deus? Nós não nos comprometemos diante de Deus de pregar todo o conselho de Deus? Pois é. 1 Coríntios 9 é sobre o sustento do pastor. Vai pular? Você prega o 8 e pula para o 10? Pula o 9? Pode pular. Aí vai prestar conta para Deus. Né? O povo vendia quando havia necessidade. Isso aqui não era comunismo. Estão errados lá atrás. Isso aqui era comunidade. Comunidade, não comunismo. E versículo 46, para terminar, para a gente, para o nosso texto aqui, 47, diariamente perseveravam unânimes no templo, né? Eles valorizavam a reunião do corpo. No templo, é semelhante ao que fazemos aqui no culto, na igreja no culto. E partiam pão de casa em casa. Aquilo que eu tenho chamado hoje, talvez alguns de vocês também, a reunião no grupo pequeno. A gente reúne nas casas. Eu tenho muito mais gente reunida durante a semana do que quando eu tinha o culto de oração. E eu tive a bênção de chegar em São José, de ter uma igreja que nós tínhamos uma média muito acima da média das nossas igrejas na época do culto de oração. Eu vim de lá já de São Paulo, que para arrumar 15 numa quarta-feira, e era uma igreja maior do que a de São José. Lá, quando eu cheguei em São José dos Campos, nós tínhamos 90 mais ou menos, uns 40 e poucos, toda quarta-feira estava para orar. Era muito bom, nós vamos nos conformar. Com o grupo pequeno, ao longo da semana, nós nos reunimos para orar, em dias alternados por cada grupo, muito mais, uma grande porcentagem da igreja está junto durante a semana, por causa disso aqui. Portanto, irmãos, grupo pequeno não é modismo e nem coisa importada dos Estados Unidos. A igreja de Jerusalém viviam de casa em casa. E de casa em casa eles não podiam pôr mais do que 10, 15 pessoas. Se saísse para o lado de fora, uns 20, 30. Como hoje. Como hoje. Agora, o grande grupo reunia no templo, no pátio do templo, onde eles podiam entrar. Lá eles se juntavam, porque era um lugar grande, fácil acesso, todo mundo, porque era cultura judaica, todo mundo estava lá. Então a grande celebração deles era ali. Mas, entre um e outro, todos os dias eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu estou dizendo isto porque eu temo que talvez não tenha ficado claro
de que o que nós temos aqui em Atos 2 não é uma sugestão. Isso aqui é o texto inspirado, nós vimos ontem, é o coração de Jesus, né? Portanto, não é alguma coisa que alguém possa decidir fazer ou não. Nós, pastores, temos que ensinar isso para a igreja, orar, pedir ação do Espírito e desfrutar disso que está aqui. Portanto, isso aqui é princípio para nós, isso é princípio para nós, porque Deus não é alguém frustrado como nós, que quer uma coisa e não consegue fazer. Quando Jesus disse edificaria a minha igreja, exatamente o que ele pensou, ele fez em Atos capítulo 2. E eu queria refletir com os irmãos, então, da seguinte forma. Eu espero que você não entenda como piada isso, embora você possa rir, e está liberado para rir, né? Mas é sério. Irmãos, o que nós vimos ontem e vamos ver hoje, ontem era a primeira igreja batista regular de Jerusalém. Ah, riram, né? Era para rir, mas eu até achei que mais gente ia rir aqui. Alguns não acharam graça. Ué, eu estou dizendo para vocês, não é piada não, porque eu lecionei na Palavra da Vida, que é um seminário internacional, e nas minhas aulas, quando eu mencionava essas igrejas aqui, quaisquer umas dessas do Novo Testamento, qualquer uma das cartas, eu me referia, enquanto estive no movimento, eu me referia a elas, à Igreja Batista Regular, e doesse a quem doesse, ele era presbiteriano, da convenção, metodista, o que fosse. Eles achavam graça, não falavam nada. Por quê? Porque eu estava falando de um modelo. A menos que eles fossem esse modelo, podiam reclamar. Como não eram, não reclamava. Agora, eu falei para você da minha história ontem, só que chegou um momento onde eu comecei a ter conflitos com isto. E eu falei, eu acho que não era batista regular. Mas como eu queria aquela, então nós começamos a trabalhar para resgatar aquela igreja. A visão da Igreja Batista Regular, perdão, a visão da Igreja Batista Maranata, porque era a Igreja Batista Regular Maranata, né? Igreja Batista Maranata é queremos ser uma comunidade viva e relevante nos seus dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Por isso, quando eu falei para vocês ontem que eu preguei 33 vezes aqui, não era força de expressão e nem era à toa. Porque se nós queremos ser, ou queremos resgatar aquela igreja biblicamente, porque tem que ser biblicamente, não sou eu que decido, a gente tem que conhecer o modelo todo dia. Você sabia que no Tesouro Nacional, o setor que trabalha contra as falsificações, o que eles fazem o dia inteiro? Você sabe? Estudando falsificações? Não. Eles passam o dia inteiro estudando a nota original. Porque a falsificação entra tão depressa que até que descobrir que ela entrou, ela já fez um estrago com milhares de pessoas. A forma mais eficaz, né? Eficaz de se combater a falsificação é conhecer a nota verdadeira. É a mesma coisa em relação à igreja. Se você quer saber qual é a igreja verdadeira, a igreja verdadeira não é a minha nem a sua, é essa aqui. E eu tenho pedido a graça de Deus para buscar ser essa aqui. E as que vão seguir para frente. Por isso, a minha pergunta para reflexão hoje à noite é: você sabe como é que foi que começou a primeira igreja batista regular de Samaria? Bom, a de Jerusalém nós vimos ontem. A de Samaria, onde está? Atos capítulo 8, você pode abrir comigo. O que o irmão acha que o missionário fazia quando ele saía para o campo para fundar uma igreja? Ele fazia da cabeça dele? Ele fazia o que era melhor? Ou ele abria no modelo do Senhor Jesus Cristo de Atos 2? Se você está raciocinando comigo, você vai entender que aquilo que aconteceu em Jerusalém, tirado o fato histórico de como o Espírito fez, o restante
é permanente, por toda a era da igreja. Aquela manifestação do Espírito daquele dia foi aquele dia, daquele jeito. Mas os princípios que estão aqui, de pregação, de comunhão, e isso tudo é o que o Senhor planejou para a igreja dele, para espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. E sabe por que mais da metade do mundo hoje não tem, nem sabe que Cristo existiu? Porque abandonou-se o modelo há muito tempo. E cada um tem feito o melhor que pode, fora do modelo, por isso a igreja não é eficaz. Mas está debaixo da soberania de Deus, com certeza. Mas vamos nos conformar com isso? Ou vamos pedir a graça para poder fazer parte daquilo ali? Um dos conceitos errados da escatologia é que Cristo não vai voltar até que o mundo inteiro seja evangelizado. Isso aqui tem aqui, talvez no nosso meio, mesmo alguns pré-milenistas acreditam nisso, infelizmente. Não sem base bíblica. Jesus não disse isso em Mateus 24. Ele disse: o evangelho do reino vai ser pregado no mundo inteiro. Então, nós não pregamos o evangelho do reino. O evangelho do reino quem pregou foi João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas como não havia súditos, o reino foi adiado para a segunda vinda dele. E então começou a igreja, inaugurou em Atos 2, e nós pregamos aquilo que nós chamamos de evangelho da graça. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E a gente complementa: está à destra de Deus hoje, e vai voltar para nos buscar. Este é o evangelho que nós pregamos, portanto não tem nada a ver com a evangelização do mundo inteiro. Tem gente fazendo missões com esse falso conceito, com essa falsa motivação. Irmãos, se isso for verdade, Cristo não volta nunca. E se fosse verdade, nós estamos na água. Aliás, o livro que está lá sobre a santificação é por isso. Porque os crentes vivem assim: Cristo vai voltar um dia. Cristo vai voltar breve. Nada disso está na Bíblia. Me mostra um versículo. E não tem lá. Porque o que tem lá é que ele vai voltar hoje. Ele vai voltar hoje, porque não tem nenhuma profecia para cumprir. Ele volta hoje. Assim a igreja de Jerusalém vivia, assim o apóstolo Paulo vivia. Em 1 Tessalonicenses ele disse: nós vamos ser arrebatados. Paulo esperava ser arrebatado nos seus dias, irmãos. Paulo não pensava numa vinda lá para frente, para 2, 3 mil anos para frente, não. Paulo era um paciente terminal. Todo dia é o seu último dia de vida. Basta cada dia o seu próprio mal, o Senhor Jesus Cristo disse. O apóstolo Paulo disse: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Você sabia que hoje era o seu último dia de vida? E se você tivesse certeza, você estava aqui? Ou você estava por aí para tratar alguma pendência que você tem carregado por meses, talvez anos? Sabe por que você tem pendência no coração? Sabe por que há mágoa no coração dos crentes? Porque Cristo vai voltar em breve. Mas o breve é um dia. E provavelmente depois que eu morrer. Então, está tudo bem. Agora, se você sabe que ele vai voltar hoje, não dá para carregar, irmãos, mágoa. Não dá para carregar pecado. Tem que ser tratado aos pés da cruz todos os dias. Esse é o efeito. E esta igreja vivia isto. Então, quando eles saíram, veja Atos capítulo 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, semelhante ao Atos 2, porque era uma transição de Velho Testamento para Novo Testamento, e só. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, o que aconteceu em Atos 2 em Jerusalém era exclusivo para Jerusalém. Já havia crentes em Samaria. Lembra da mulher do poço de João 4? Toda aquela cidade se converteu, você lembra? Samaria. Mas o que aconteceu em Jerusalém era só para quem estava em Jerusalém. E então os discípulos ouviram que o evangelho estava lá também, porque aqueles crentes começaram a se reunir, e desceu para lá Pedro e João. Por que Pedro desceu para lá? Porque Pedro tinha a chave do reino dos céus. E Pedro usou essa chave 3 vezes, depois essa chave perdeu a utilidade. A chave do reino dos céus que Pedro recebeu em Mateus 16,
Ele usou em Atos 2, ele destrancou o reino de Deus, a igreja em Atos 2, Jerusalém. Agora aqui em Atos 8, ele abre o evangelho, ele inaugura a igreja em Samaria. Em Atos capítulo 10, ele inaugura a igreja nos gentios na casa de Cornélio. E aquela chave que o Senhor Jesus deu para ele não tinha mais utilidade. Porque agora o Novo Testamento estava inaugurado. Havia ficado apenas 12 homens para trás. Que nós só vamos saber quando Paulo chega em Éfeso. E de repente ele encontra 12 homens em Éfeso. Ah, vocês são crentes? Sim, nós somos crentes. E vocês são batista regular? Não, nós nem sabemos que tem batista regular. Uai, e vocês são crentes no que então? Sim, nós fomos batizados no batismo de João. Ou seja, estavam no Velho Testamento. No Velho Testamento. Então o apóstolo Paulo falou com eles, mostrou na palavra, orou por eles. Eles foram batizados pelo Espírito e foram arrolados como membros da igreja batista regular de Éfeso, inaugurando a igreja em Éfeso, irmãos. Está aqui, é assim que a igreja começou. Porque no seminário eu dei essa aula de história dos batistas. Toda vez que eles falam sobre os evangelhos aqui, que a Veja fazia aquelas propagandas, eu tinha vontade de ligar para lá e falar, vocês precisam se informar melhor. O seu repórter é mal informado. Fazia aquela árvore dos evangélicos como única fonte a reforma. Falei, eu me recuso, eu nunca tive nada com a reforma. Nós batistas viemos lá de Jerusalém. Viemos de Jerusalém. Presbiteriano protestou. Eu não sou protestante. Quem protestou foram os luteranos. Eu não sou luterano. Batista nunca protestou, porque Batista sempre esteve na doutrina dos apóstolos. Mas na dos apóstolos. Mas tem que ser a dos apóstolos. Por isso, a igreja foi inaugurada. Agora, olha o curioso aqui. Há missionários no nosso meio. Irmãos, como que alguém vai para o campo e não tem fruto? Diz para mim, tenta colocar nessa cabecinha aqui que não entra. Porque quando o Espírito moveu Pedro e Paulo para ir para Samaria, havia eleitos ali. Eles não foram para dar um tiro, ver quem sabe quem que escuta, não. Foram lá. E o Senhor deu os frutos exatamente da mesma forma que fez com Atos 2 em Jerusalém. O Senhor dá. Quando o missionário vai, se ele vai pela Escritura, ele só vai porque tem gente lá. Porque se o Senhor não tiver gente no lugar, ele não manda missionário, não. Como é que ele vai mandar missionário para um lugar que não tem gente eleito? Então ele tem o eleito, porque ele tem o eleito, ele manda lá. Se ele tiver um eleito lá no meio do mato, ele vai mover alguém para ir lá falar. E é impossível que esse missionário chegue lá e não tenha conversão. Impossível. Não casa com a Escritura. Por isso, irmãos, número sempre está ligado. Deus tem milhares de eleitos. Eu pergunto para vocês, onde eles estão, meus irmãos? Onde eles estão? Porque nós reclamamos que a gente não cresce. A gente não cresce. E quando alguém cresce é porque abriu porteira. O Senhor continua salvando, irmãos. E está mandando para outro lugar. Você vai dizer para Deus que ele foi para outro lugar porque abriu porteira lá? Blasfêmia de novo. Blasfêmia de novo. Nós temos que nos sondar para saber o que está acontecendo que o Senhor não nos dá colheita. O que acontece? Se Ele tem salvos, eu não dependo de alguém querer. Dependo do Senhor querer. Quando eu dava aula de 1 Coríntios no texto, por Palavra da Vida, para o 5º ano, eu fazia exatamente assim. Vamos estudar a Igreja Batista Regular de Corinto. E doa quem doer lá na classe. Eu não estava nem preocupado com o que vocês pensavam. Você sabe como ela começou?
Você sabe como que aquela igreja batista começou? Sim. E se você não sabe detalhes ou não lembra dos detalhes, você vai ter dificuldade de entender os dons também. Porque os dons da igreja de Corinto estão ligados com o local geográfico. Você sabia? A única igreja batista regular no Novo Testamento que tinha endereço inspirado por Deus era Corinto. Você sabe o nome da igreja, o nome da rua onde estava a igreja de Jerusalém? Não. A de Samaria? Não. A de Corinto a gente sabia. Você sabe? Paulo foi, como sempre, para onde? Na sinagoga. Chegando lá, ele foi hostilizado. Você lembra? E ao ser hostilizado, o que ele disse? Então ele saiu e foi na casa contígua à sinagoga. Sabe o que é casa contígua? Se você é pedreiro ou engenheiro, sabe que é casa parede e meia. Parede e meia. Com a sinagoga foi fundada a Igreja Batista Regular de Corinto. E como era um povo que estava com dificuldade, parte dos dons que aconteceram ali era por causa da sinagoga que estava do lado. Porque aquela igreja era testemunho para a sinagoga. Mas quando o apóstolo Paulo chegou no dia que teve aquele forfé lá, que bateram no pessoal lá, veja lá, Atos capítulo 18. Para você não achar que eu estou inventando. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo era Jesus. É Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. O apóstolo Paulo deu uma vacilada aqui. Que a hora que o bicho pegou na sinagoga, ele falou o seguinte: eu estou fora, eu vou para os gentios e vou embora. E, versículo 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a qual era contígua à sinagoga. Olha, deu o endereço dela, só essa tem o endereço, do lado lá. Mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Mas veja, Paulo ia embora. Então, à noite, versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, está aqui, irmãos. Está aqui. Deus disse: você não vai embora não. Você vai ficar aqui, vai pregar aqui, por quê? Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Não era pouco, era muito. E Paulo ficou 18 meses nesse lugar e edificou ali uma igreja do Senhor Jesus Cristo, nos mesmos moldes de Jerusalém. Porque tinha sido isso que tinha acontecido em Antioquia. E eu pulei Antioquia, mas se você quiser conferir, Atos capítulo 11, a inauguração da primeira igreja batista regular de Antioquia. Está lá. Todas as letras, todinho como foi. E a igreja missionária. Portanto, irmãos, fazer missões diferentes de Antioquia é fria, é substituição ao plano de Deus. É substituição, irmãos. O princípio está aqui. É só fazer o que foi feito lá. Agora, é para complicar, né? Porque o Espírito Santo falou: me separa 2 homens para o campo. Casualmente era o pastor e o copastor. Já chamou o copastor e o pastor e mandou para o campo. E a igreja teve que arrumar outro pastor para ficar lá. Paulo nem tinha começado a sua jornada ainda de missionário. Ele foi chamado por Barnabé agora. Barnabé chegou lá, viu o movimento do Espírito, discerniu e falou: tem um cara melhor que eu. Irmãos, nas igrejas batistas regulares daquela época havia humildade, irmãos, havia humildade entre eles.
Barnabé, quando viu o que estava acontecendo, mesmo que ele era quem ele era, ele disse: eu conheço um cara que é melhor do que eu, porque é o número dele, é o número dele. E foi buscar Paulo, e trouxe Paulo, introduziu Paulo, e passou a ser o segundo com Paulo, porque ele era o primeiro. A lista de Atos 13 começa com Barnabé, e por último Paulo. Mas Paulo pega a proeminência, porque Deus havia dado dons para Paulo, diferente dos de Barnabé, e o Senhor tinha um plano. Humildade, irmãos. É difícil, porque somos todos iguais, né? Alguns mais novos, alguns mais velhos, e nós não queremos aprender uns dos outros, porque todos nós somos senhores do saber. Nós sabemos mais que todo mundo, por isso ninguém conversa, ninguém pergunta. Todo mundo sabe o que fazer, dá cabeçada, mas não pergunta. Se bem que homem é assim naturalmente, irmãos. A minha esposa vive no meu pé com esse negócio. Vamos para um lugar que eu nunca fui, eu chego lá e falo assim: você sabe onde é? Ela falou: eu estou procurando. Falou: querido, pergunta. Não preciso perguntar, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Ela fala, depois de umas 18 volta, fala: escuta, você não vai perguntar para alguém? A mulher pergunta, o homem não, porque perguntar significa não sei. Viu como que é? Em tudo, irmãos. Homem não conversa sobre sexo com outro homem, sabia? Porque todo mundo é expert. Se falar com o outro é dizer que não sabe, aí fica mal na fita. Então todo mundo sabe. As mulheres conversam uma com a outra, pegam dica uma da outra e compartilham uma com a outra, às vezes até exageradamente. O homem não. Porque fulano, como é que é? Ah, você não sabe? Não. Então, bico calado. Irmãos, aquela igreja que Paulo fundou em Atos 18 é a mesma que ele escreveu a sua primeira carta, 1 Coríntios capítulo 11, aliás, capítulo 12, e eu peço para os irmãos irem lá comigo no tempo que eu tenho aqui. Estou de olho no relógio aqui. 1 Coríntios capítulo 12. E eu quero passar agora para uma questão teológica com os irmãos. 1 Coríntios 12, de 1 a 20. Tenha paciência, eu leio rapidamente para refletirmos aqui. Paulo escreveu esta carta para aquela igreja batista regular que ele abriu em Atos 18. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Eles mandaram uma carta para o apóstolo Paulo, pedindo informações sobre vários assuntos. Começa com o capítulo 7 sobre o casamento, e capítulo 8, 9 e 10 com a prática da vida cristã, com assuntos que não estavam regulamentados diretamente, carne sacrificada aos ídolos, você lembra? E fizeram perguntas sobre dons. Eles estavam com dúvidas na igreja. E pediram para Paulo: tem dúvida? Pergunta para quem tem resposta. Perguntaram para Paulo. E Paulo mandou uma carta para ele, chamada 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios é para dar resposta de 1 a 6, o que foi trazido verbalmente para ele pela classe de Cloé, ou de Clói, e de 7 a 16, sobre perguntas que fizeram para ele. Os alunos de grego aí, os irmãos, né? Porque do capítulo 7 em diante, ele começa com uma expressão técnica chamada peridé. Acerca do que me escrevestes. Significa receber uma carta. E responde para eles. Princípio inspirado pelo Senhor. Ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero ser ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito dons de curar, a outros operadores de milagres, outro profecia, outro discernimento de espíritos, outro variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Agora atenção, versículo 12, por favor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito, de um só Espírito. Irmãos, sabe o que nós temos de dificuldade? Com todo respeito aos irmãos do seminário, eu não sei se ainda é ensinado isso, mas eu aprendi assim. Os seminários, de forma geral, ensinam assim os conservadores, de que, na matéria de eclesiologia, eles afirmam, ou afirmavam, eu estou longe do seminário nesses tempos últimos, a igreja é uma organização e um organismo. Ela é uma organização e um organismo. A igreja universal é um organismo e a igreja local é uma organização. No livro de teologia do Bancroft, lá no capítulo de eclesiologia, está, porque o que eu sabia ele não passou por revisão. Estou dizendo, se está usando ou não, já não sei, mas se na época usava, prova que ela é uma organização. Ela tem oficiais, pastores e diáconos. Onde tem pastor, vai nos textos bíblicos. Onde tem diácono, vai nos textos bíblicos. Mas a afirmação que ela é uma organização, você não encontra em nenhum lugar do Novo Testamento. Portanto, uma dedução errada. E o restante daí para frente é buscar versículo do que já estava na cabeça de quem escreveu, para poder comprovar o que ele escreveu. Isso nós chamamos, nós sabemos como que é. É usar texto como pretexto. Nós abominamos isto, mas aceitamos isto em muitas doutrinas na igreja, inclusive. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a do coração de Jesus, nunca foi uma organização. Com todo respeito aos nossos amados irmãos americanos, isso foi nos trazido dos Estados Unidos para cá. Porque os crentes eram bem-sucedidos nas suas empresas, bons crentes, fiéis ao Senhor e comprometidos com a igreja, trouxeram das suas empresas o sistema organizacional e implantaram na igreja. Por isso a igreja tem presidente, vice-presidente, tem departamento, tem diretor, tem eleição. Participei de tudo isto. Eleição de diretoria para a mocidade, eleição de diretoria para os homens, eleição de diretoria para as mulheres, eleição de diretoria para o departamento não sei o quê. É departamento. Isso aqui é empresa. E a igreja foi engessada como uma empresa a vida inteira e até hoje faz esse estrago. Porque esse texto aqui, no livro lá, diz que são características da igreja universal, sem nenhuma prova bíblica. Irmãos, a igreja universal não batiza. Quem batiza é a igreja local. Quem ministra a ceia é a igreja local. Quem disciplina, 1 Coríntios capítulo 5, é a igreja local. Todos os princípios do Novo Testamento são exclusivamente para a igreja local. Sem contar que igreja universal não existe. Aqui existe uma tragédia que é do Edir Macedo. Irmãos, vocês aprenderam comigo no seminário nos primeiros dias. Igreja é a tradução em português da palavra eclesia em grego. E eclesia significa chamados para fora.
Quando nas cidades gregas o pessoal fazia uma assembleia lá na porta para tratar assuntos da cidade, os homens saíam das suas residências, iam para a porta da cidade, se reuniam e deliberavam sobre a cidade. Eclesia. Eclesia significa reunião. Reunião. Olha só que loucura, irmãos. Reunião. E a Igreja Universal não se reúne lugar nenhum. Não reúne, irmão. Não reúne. Não reúne. A Igreja Universal, se você quer usar o termo, ou esse corpo invisível, como querem dizer, só se reuniu uma vez. No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a Igreja Corpo de Cristo Invisível era exatamente o mesmo da igreja local de Jerusalém. Exatamente. Quando acabou aquela celebração, que eles voltaram para suas casas, a igreja local de Samaria foi inaugurada. Então agora o corpo chamado invisível é Jerusalém mais Samaria. E depois, quando foram para Antioquia, Jerusalém, Samaria, Antioquia, cada uma reunida num lugar. Mas você concorda comigo que esse corpo chamado místico ou espiritual que seja, não é reunião, não é igreja. Essa igreja, meus amados irmãos, só vai se reunir mais uma vez só, no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, encontro marcado, todos nós vamos nos reunir lá na nuvem para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, daqui a pouco, quando a trombeta tocar, daqui a pouco, tem um acordado lá, o resto está tudo dormindo. Quando a trombeta tocar, todos de Atos 2 até esse instante iremos para a nuvem. Ali será a igreja corpo de Cristo. Não haverá mais igrejas locais. Está tudo vazio. Eu não sei quem vai abrir a sua naquele dia, porque lá a minha ninguém quer abrir. Ninguém quer ficar para abrir do dia do culto. Você está entendendo? Está aqui. Portanto, irmãos, 1 Coríntios 12 é instrução para a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que ela se reúna, em que local que seja. Tinha que ser tudo igual. Os dons foram dados pelo Espírito, continuam sendo dados pelo Espírito para ser exercido. Sabe por que nós sofremos que não tem engajamento? Porque o membro da igreja não sabe o que ele é. Membro, irmãos, historicamente, tem séculos participando da igreja, é membro. Por que é membro? Olha a incoerência. Isso aqui é organismo, a igreja é uma organização, mas o texto bíblico diz que é membro, e membro é corpo. Membro é corpo, irmãos. E membra, irmão, não tem membra, é membro. Mas parece que, segundo o dicionário, é comum de dois gêneros. Pode ser membra também, mas me soa mal. Membro. Entendeu? Porque a minha orelha não é membra do meu corpo. A minha orelha é membro do meu corpo. Você está compreendendo? Cada membro do corpo tem um significado, tem uma razão de estar lá, tem dons específicos para um fim específico. O povo se converte pelo poder da palavra, vai para o bolão e passa a ser, sabe o quê? Cliente. Na sua não, na minha era assim. Sabe o que é crente cliente? É o camarada que só exige e cobra. Cobra do pastor, cobra de todo mundo, ele só cobra. Está ruim isso, está ruim aquilo, não tem isso, não tem aquilo, a pregação não sei o quê, a aula não sei o quê, só cobra. Não faz nada. Aí a gente precisa de gente para trabalhar, fica laçando, e faz eleição, e mostra lá, e abre cargo, começa a vender cargo, irmão. Isso é igual no governo, é igualzinho. Começa a negociar cargo, porque nós precisamos de gente para poder gerenciar a coisa.
Isso é uma loucura, meus amados irmãos. Não combina com o texto. O texto é um corpo com membros. Dia a dia o Senhor acrescentava. Então, na sua igreja, Ele mandou o pé, Ele mandou a mão, Ele mandou a orelha, mandou o nariz, Ele mandou, foi para lá. Só que é um punhado de membro que não está junto, ligado, ninguém está ligado a ninguém. E nós estamos sofrendo, irmãos. Porque o texto diz que o corpo contribui para o próprio aumento. Então, se não é corpo, não aumenta. Então, o que está aqui é sério. Agora, eu não tenho tempo, logicamente, e você sabe tanto quanto eu. Desta lista aqui, alguns desses dons eram para aquela época, irmão. Não tem medo, não. É verdade. Mas isso não significa que você vai excluir a lista toda. Por conta de alguns que cessaram, arranca da lista. Esse texto foi banido das igrejas, não se prega mais. Quando foi a última vez que você viu uma pregação em 1 Coríntios 12? Uma pregação em Romanos 12, a não ser no versículo 1 e 2. Mas do 8 em diante, do 6 em diante, é de dons. Efésios capítulo 4. Irmãos, alguns dons cessaram sim. E vocês sabem quais são. Nós não precisamos brigar e discutir por conta disso. É unânime entre nós aqui. Língua, revelação, sonho, visão, cura. Irmãos, mas a lista não é isso aqui. Pastor, você sofre, sabe por quê? Porque tem uma porção de membros na sua igreja que tem um dom de discernimento. Mas você não sabe quem são. Eles não podem lhe ajudar a discernir as suas decisões na igreja. Você não pode contar com eles. O dom do conhecimento. O dom do serviço. A gente está atrás de gente para trabalhar todo dia. Deus já deu o dom do serviço, está lá dentro. Um corpo funcionando é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ver nesses dias de hoje. Um corpo funcionando. Esse é o poder. A igreja gira em torno do pastor. Isso é triste. 1, 2, 3, quanto tem nas igrejas, quando tem a maior parte tem um, no mundo inteiro.